Oi, eu tô de volta. E a gente vai ver o vídeo O Verdadeiro Motivo pelo Qual Minas Gerais Não Tem Litoral. Quando eu vi esse título pela primeira vez, eu pensei, pô, não é óbvio? Porque tem os estados ao redor aqui, né? Que é Rio de Janeiro, Espírito Santo, a Bahia. Só que eu parei pra pensar um pouquinho mais e eu percebi que, em algum momento, eles dividiram essas capitanias, né? E Minas Gerais era muito influente. A gente exportava café, ouro. Então fazia sentido a gente ter uma entrada por mar aqui até para facilitar para os portugueses. Minas Gerais é um caso peculiar do nosso país. É um estado extremamente povoado, com grande área territorial. E mesmo assim não tem nenhum acesso ao litoral. Minas é barrado do oceano por 4 estados brasileiros, sendo a Bahia, Espírito Santo, Rio de Janeiro e São Paulo. E se você der uma olhada, existem sim outros estados brasileiros sem acesso ao mar, mas eles estão longe demais do litoral, o que explicaria essa falta de acesso, mas o que não é o caso de Minas Gerais. Esse estado, na verdade, fica a apenas 100 quilômetros da costa e é o único dos estados brasileiros onde isso acontece. O Paraná e o Piauí têm as menores faixas costeiras, mas ainda assim deram um jeito de ter um litoral. Vejam bem, todos os grandes estados tudo uma grande gambiarra, tá vendo? Se olhar, é uma grande gambiarra. O mesmo padrão. Do mar até o fim do estado, todos têm por volta de 600 a 800 quilômetros de largura. Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Minas e Bahia. E todos eles, com exceção de Minas, tiveram acesso ao litoral. Isso porque era economicamente importante exportar a produção do interior através dos portos. E adivinha, Minas Gerais foi a região mais importante do Brasil por mais de um século, por causa da produção de ouro. Então não tem sentido esse estado não ter um litoral. Ou será que tem? Certos existia a capitania de São Paulo e Minas de Ouro, que levava esse nome justamente pelo ouro explorado na região da atual Minas Gerais. Mas em 1720, quando de fato São Paulo e Minas se separaram, criando a capitania de Minas Gerais, a coroa portuguesa não deu acesso ao mar à nova capitania. Por quê? Se era tão importante para a coroa. Sim, você até pode pensar. É até mais fácil de, tipo assim, exportar o ouro, exportar as paradas que achou pros caras, tá ligado? Tipo, não tem que passar por outro estado. Não sei. Vamos ver. É que o fato de já existir a capitania do Rio de Janeiro e a capitania do Espírito Santo da época, não havia espaço para Minas expandir para o mar. Sim. E aí, quando Minas surgiu, simplesmente não havia como ter litoral. Mas, na verdade, a história irá nos mostrar como o ouro que levou Minas à glória foi o mesmo que impediu o estado de ter acesso ao mar. E essa é a história de como Minas Gerais foi sabotada historicamente. No começo de 1700, cerca de 85% do ouro da coroa portuguesa vinha de um único local do Brasil, a região da atual Minas Gerais. O ouro era tão importante para os portugueses que tiveram que criar, em 1702, órgãos responsáveis por controlar e administrar o ouro da região. Eram chamados de regimentos das intendências de Minas. E guarde essa informação, ela vai fazer sentido mais pra frente. O ouro era extraído principalmente da cidade atual de Ouro Preto e uma dezena de cidades vizinhas. E aí começa a nossa explicação. As estradas principais que levavam esse ouro eram o Caminho Velho entre Ouro Preto e Paraty, no Rio de Janeiro, e também o Caminho Novo, que ligava Ouro Preto até o Rio de Janeiro. É muito mais curto. Estradas demoraram a ser criadas entre Minas e São Paulo, pela distância, mas também por desafios geográficos, como as colinas que existem na subdivisão entre os estados atualmente, que dificultavam a viagem de cargas por serem muito montanhosas. Portanto, Minas e Rio de Janeiro... Impressionante, tá? Tem um lugar ali entre Sorocaba e São Paulo, se eu não me engano, que chama Cabeça da Anta. Acho que é isso, Serra Cabeça da Anta. Quando a gente tava indo pra Sorocaba, a gente teve que pegar essa serra aqui. Ia 40 km só de subida, irmão. Chegou um momento que parecia que a gente tava num videogame, tá ligado? Euro Truck Simulator, que você vai entregar uma carga. Viagem de cargas por serem muito montanhosas. Portanto, Minas e Rio de Janeiro foram coadjuvantes na exportação de ouro. Isso criou um conflito de interesses, onde caso Minas Gerais tivesse um acesso ao litoral, o Rio de Janeiro perderia relevância econômica, porque simplesmente, se Minas pudesse exportar o seu próprio ouro, isso mataria grande parte da atividade econômica do Rio de Janeiro. Mas isso é uma explicação simplista. Vamos adentrar mais a história para entender como os próprios portugueses sabotaram Minas Gerais. Lembra que eu te pedi para guardar a informação de que os portugueses criaram órgãos para controlar o ouro, que saía de Minas, né? Pois é, isso acontecia porque 20% de toda a produção de ouro do Brasil era destinada diretamente à coroa de Portugal,
E aí, se existisse algum tipo de corrupção, os portugueses perderiam a arrecadação de ouro. Foi essa mesma arrecadação que fez a capitania de Minas Gerais ser criada. Como os portugueses cobravam altos impostos, a população de Minas se revoltou e conflitos na região começaram. E para controlar isso, subdividiram a capitania de São Paulo e Minas de Ouro em subdivisões menores, criando assim Minas Gerais e estabelecendo o primeiro governador, Dom Pedro de Almeida, que justamente foi posto para controlar os conflitos e impedir a corrupção sobre o ouro. Os portugueses entendiam que quanto mais... A gente era meio que anexado a São Paulo, começaram a subir nossos impostos em cima do ouro, e os caras, a gente falou, começou a reclamar, e dividiram a gente, e botaram um cara pra administrar aqui pra acabar com a bagunça. Mais subdividido era uma capitania, mais fácil de controlar ela. Foi por isso que decidiram manter Minas Gerais sem costa, porque como grande parte do governo português estava no Rio de Janeiro, era mais fácil controlar a saída de ouro e, portanto, arrecadar mais. Os portugueses também tinham medo de Minas Era mais, tipo um pedágio. Gerais se revoltar completamente e, portanto, perderem grande parte da arrecadação do ouro. Dessa maneira, Minas Gerais ficou sem litoral, em parte porque os portugueses não queriam dar tanto poder financeiro para apenas uma capitania que estava recém-formada. Diferente do Rio de Janeiro, que estava consolidada com o poder português e com poucos conflitos. Minas ficou assim até o século XIX, sem muitas chances de ter uma saída para o mar. Mas a partir desse século começaria uma discussão sobre um possível litoral para Minas, principalmente quando o ciclo do café com São Paulo e Minas Gerais começou a se destacar. São Paulo fez de tudo para manter Minas Gerais sem uma saída para o mar, garantindo seu domínio sobre a exportação do produto, né? E fortalecendo a sua posição como o estado mais rico e influente do país, já que até 1940 Minas Gerais era quem detinha esse posto. O sul de Minas, com seu clima e solo fértil, rapidamente se tornou uma das regiões mais produtivas do país. No entanto, toda essa riqueza precisava de uma nova forma eficiente de ser exportada para o exterior. E aí surgiu o problema. Minas Gerais não tinha um porto próprio e precisava usar as infraestruturas dos estados do Rio de Janeiro e de São Paulo. São Paulo também... Foda-se, né? A gente não se importa muito com o Espírito Santo. Inclusive, eu já ouvi falar que a gente tem uma área de exportação em Espírito Santo depois que a gente meio que ganhou, tipo, meio no foda-se. Também era um grande produtor de café. Percebeu que poderia dominar não apenas a produção, mas também a logística e a exportação do produto. Para isso, era essencial manter Minas Gerais longe dos portos. Assim, qualquer tentativa mineira de obter acesso ao mar foi sabotada por São Paulo, por meio de influência política e controle sobre as infraestruturas de transporte. Quando Minas tentou desenvolver suas próprias rotas ferroviárias, São Paulo usou sua influência no governo federal para dificultar os projetos. Um dos principais exemplos foi a ferrovia que ligava Minas ao Porto de Angra dos Reis, no Rio de Janeiro. Essa ferrovia, se concluída, permitiria uma eficiência mais rápida para os mineiros. No entanto, os interesses paulistas se mobilizaram para barrar a conclusão desse projeto, atrasando e limitando a sua expansão. Sem litoral, os mineiros tinham que escolher entre exportar pelo Porto do Rio de Janeiro ou pelo Porto de Santos. São Paulo se aproveitou disso e garantiu que qualquer café que passasse por seu território fosse taxado. Além disso, incentivou políticas que dificultavam o crescimento de outras alternativas de portos, consolidando assim Santos como o principal porto exportador do Brasil. Diante dos bloqueios impostos por São Paulo, Minas Gerais precisou buscar alternativas. Uma delas foi a expansão da produção de café na zona norte mineira, uma região mais próxima do Rio de Janeiro. Dessa maneira, historicamente, tanto a coroa portuguesa quanto os paulistas boicotaram uma saída de Minas para o mar. Apesar de que em alguns momentos da história do Brasil surgiram propostas para dar Minas Gerais uma saída para o mar, principalmente porque o estado sempre teve uma grande produção de riquezas, ainda assim Minas nunca chegou lá. Mas uma dessas propostas envolveu uma região chamada de Caparaó, que fica no Espírito Santo. A ideia era de que Minas anexasse essa área e assim tivesse uma faixa litorânea própria, eliminando a necessidade de depender dos portos de outros estados. No entanto, essa ideia nunca saiu do papel, porque os estados vizinhos, principalmente Espírito Santo, Rio de Janeiro e São Paulo, não tinham interesse em perder território para Minas. Além disso, o governo federal nunca levou essa proposta adiante, já que o país já tinha uma infraestrutura de transportes consolidada e não havia uma necessidade urgente de dar um litoral a Minas. Mesmo sem um litoral oficial, Minas Gerais tem um pequeno território dentro da área do porto para facilitar suas exportações. Isso acontece no Porto de Tubarão, que fica em Vitória, no Espírito Santo. Esse espaço foi concedido para Minas, permitindo que produtos mineiros, como minério de ferro e café,
sejam exportados, sem que as empresas mineiras precisassem passar por tanta burocracia com o governo do Espírito Santo. Mas na prática, isso não significa que Minas tem um litoral ou uma faixa litorânea. É apenas um espaço cedido para uso econômico. Ah, mas todo mundo sabe que Espírito Santo é nosso, né? Espírito Santo é de Minas. A gente deixa eles brincar lá, fingir que eles têm liberdade, que eles é uma nação. Ah, mas é foda pra mim, mineiro, saber que o único motivo de eu não ter mar é porque São Paulo não quis. Esses bandos de